Rapaziada, há 30 anos, incontáveis monstros emergiram de dentro de portais, mergulhando o mundo no caos. Mas na era atual, temos uma garrafa de bebida sendo jogada no chão, enquanto uma pessoa reclamava sobre outro maldito portal. E essa mesma que jogou a garrafa estava chutando a grade e ele subia lá em cima, falando que tanto os caçadores e os portais poderiam ir para o inferno, já que ele não se importa por culpa desse mundo imundo e miserável. Esse homem, com o rosto todo machucado e chorando, gritava se perguntando o que ele tinha feito para merecer tudo que estava passando, mas ele é interrompido por um guarda avisando para ele descer da grade, já que era perigoso. Mas esse homem apenas gritava com o guarda perguntando por que ele deveria escutar, enquanto os outros guardas tentavam fazer ele descer dizendo para se acalmar, mas de nada disso estava adiantando, com ele falando como poderia se acalmar depois de tudo que ele havia sofrido, e dizia que nenhum deles poderia entender a sua cabeça. Mas antes disso, a gente volta 3 horas mais cedo, aonde em um prédio da guilda Bicheon, o mesmo garoto gritava perguntando se havia mesmo sido despedido, e questionava se não sabiam o quanto ele está se dedicando a essa guilda. Na frente dele, um homem sentado atrás de uma mesa pergunta o que ele havia conquistado para a guilda. Ele foi praticamente uma mula de carga, já que foi contratado há 7 anos por parecer inteligente, mas até hoje ele não conquistou nada, não passou do rank D, e hoje ele está invalidado e mancando. O nosso prota até tentava debater, mas o líder falava para ele parar e sair daqui, já que ele iria calcular a indenização total, mas o prota ainda dizia que poderia encontrar uma maneira de curar a sua própria perna e poderia continuar trabalhando. Ele parava de falar com um homem musculoso de cabelo loiro e tatuagens perguntando se ele realmente não conseguia entender em linguagem simples, falando que o chefe já tinha despedido ele. Ele reconhecia esse cara como Lei Yungjin e perguntava como ele poderia tratar um sênior desse jeito, porém o loirinho apenas zombava perguntando por que ele se comportar que nem um velhote, isso seria patético. O Yongjin avisava para ele apenas pegar a porcaria da indenização e ir comprar alguns lanches como um caçador de rank D patético que ele é. E aí o nosso prota, o Lee Tae-jun, agarrou a regata do loirinho achando que é o fodão, né, e perguntava se havia sido por causa dele que ele machucou a perna. É por causa da imprudência dele ao atacar os monstros. Depois que ele terminou de falar, o Yongjin apenas pergunta quando tinha pedido para ser salvo, e avisa que ele era apenas uma mula de carga e não devia agir assim na linha de frente, então é culpa dele não reconhecer o próprio lugar. E assim ele terminou perguntando como um perdedor como o nosso prota poderia ter uma habilidade de rank S, então a habilidade de crescimento explosivo dele deve ser apenas uma piada de mau gosto. Não aguentando o desaforo, Tae-jun cerrou o punho e tentou golpear o loirinho, mas seu punho foi segurado facilmente por uma pequena barreira que se formou na mão dele, e enquanto avisava que ele devia se colocar no seu lugar, ele dava um soco direto no estômago dele. O Yongjin avisava que estava farto dele agindo como superior só por ter começado poucos anos antes dele, e fala que essa situação era perfeita para eles irem e ver o quão durão o Tae-jun é. Lá atrás, o chefe da guilda apenas acusa ele de cometer o crime de um simples rank D tentar enfrentar um rank C, o crime de responder o chefe e o pior deles, o crime de ser Lee Tae-jun. O loirinho soltou o prota no chão todo esbagaçado. O coitado caía deitado no chão e em seguida um envelope de dinheiro caía do seu lado, enquanto o chefe agradecia a ele por ter arrastado o traseiro dele por todos esses anos pela guilda. O Tae-jun apenas conseguia chorar enquanto avançamos no tempo já para a noite, aonde ele saía de dentro de uma lojinha depois que comprou uma bebida e acabou indo para a ponte no início da nossa história. Ele falava que o gosto da bebida é bom e por fim segurava aquele envelope, perguntando se mesmo após 7 longos anos de trabalho duro, ele receberia apenas um mísero pacote de dinheiro, enquanto falava que ele já não tinha mais nada com que se agarrar nesse mundo, e foi por isso que ele subiu nas grades. Porém, assim que ele subiu, uma tela de sistema surgiu avisando que a vida dele corria perigo, e pedia para ele voltar, mas o Tae-jun apenas reclama que somente agora a porcaria do sistema se preocupa com ele, e perguntava para aquela maldita janela de status se ele sabia o quanto ele havia sofrido desses últimos anos. Ele acabou mandando um soco no meio da janela enquanto colocava a culpa de tudo que aconteceu na habilidade de merda que ele recebeu. Ele continuava socando enquanto avisava que a habilidade não aumentava nenhuma de suas estatísticas, mas pelas agressões do Tae-jun, a janela de status acabou avisando que entrou em greve, e isso fez ele cair na risada avisando pra ela ir em frente, já que não servia pra nada, e mandava ela desaparecer jogando a garrafa. O Tae-jun começou a remoer o passado, falando que se ela tivesse explicado bem a habilidade desde o início, nada disso teria acontecido. Ele gritava no meio da ponta para Deus ouvir que esse pesadelo não teria acontecido
acontecido e ele não teria uma vida miserável se tudo desse certo. A janela ficou meio estranha brilhando e por fim avisava que as reclamações dele foram recebidas. Então nós voltamos para o início de tudo, aonde o Tae-jun reclamava com as autoridades que pediram para ele se afastar da beirada. Mas no fim, enquanto gritava que eles não sabiam o quanto ele tinha sofrido, ele acabou despencando depois de escorregar. Ele olhou para cima para os guardas enquanto se perguntava se era realmente assim que tudo acabava. Porém no final ele não achou ruim e até começou a pensar que seria melhor do que viver nesse mundo. Mas enquanto despencava, a janela de status surgiu avisando que o administrador recebeu a reclamação temporariamente e ele vai ser transportado para o servidor dos administradores. O Tae-jun se perguntava o que estava acontecendo. Olhando para baixo enquanto era engolido por uma enorme energia, várias telas começaram a aparecer avisando sobre o update da janela de status. E no final ela ficou dourada avisando que o update estava completo. E se vocês estão curtindo essa história, não esquece que a nossa meta para a próxima parte é de 500 comentários. Tô avisando, hein? Então que o sistema apareça para nós e bora continuar o vídeo. De repente o Tae-jun acorda com a luz do sol no seu rosto e o som dos pássaros. Ele colocou a mão na cabeça enquanto reclamava de dor e perguntava que tipo de bobagem ele fez bebendo sozinho igual um idiota a noite passada. Mas em um lapso de memória ele se questiona se não havia caído na noite passada de uma ponte. E se não tinha acontecido aquele bagulho da janela de status. Mas ele terminou zombando sobre haver alguma atualização pensando que ele realmente era criativo. De qualquer maneira, agora ele é uma pessoa desempregada perguntando o que diabos vai fazer para ganhar a vida, já que se tornar um caçador de outra guilda vai ser muito difícil por um bom tempo. Enquanto ele dialogava consigo mesmo, ele é interrompido por um pequeno holograma de uma garota de orelha pontuda e loira, perguntando se ele está satisfeito com a última atualização da janela de status. Ele logicamente se assustou pela aparição repentina e se afastou um pouco enquanto gritava perguntando quem era. E na maior tranquilidade do mundo ela respondeu que é a Miri, do departamento de gerenciamento das janelas de sistema. O Tae-jun questionava se isso era realmente real e pergunta o que tinha acontecido na noite passada, porque isso pode ser apenas um sonho ou não. Ela rapidamente avisou que sim, havia sido real e eles analisaram o pedido dele sobre o crescimento explosivo. E após a investigação descobriram que a janela dele estava desatualizada e por isso não estava funcionando. Essa frase deixava o Tae-jun em choque, desacreditado pela risada dela no final da frase. E ele apenas perguntava o que levou a isso, mas ela informava que não podia dizer por razões de segurança, mas em todo caso agora ela deve funcionar completamente bem e ele vai poder evoluir. Mas em contraste com a felicidade que ela fala, o nosso prota vira pra ela puto perguntando se tudo que ele tinha feito foi em vão e todo o esforço e trabalho duro dele tinha sido pra nada, deixando ela assustada enquanto ele continuava perguntando se esses 7 anos treinando igual um cachorro condenado tinham sido em vão por culpa de uma janela desatualizada. Ele acabou agarrando ela perguntando se ela queria morrer ou algo do tipo, enquanto queimava de ódio com uma cara puto. Ela pedia para ele se acalmar assustada e avisa que tinha devolvido todos os atributos que ele deveria ter e ainda curou os machucados. Ele parou de segurar ela e começou a olhar para sua própria perna mexendo, avisando que realmente não estava sentindo mais dor e estava em sua perfeita forma. A Miri dizia que podia explicar, mas ela avisa que para que o crescimento explosivo seja ativado, ele precisaria de um gatilho especial. E ela começou a fazer uma proposta. A gente corta a cena indo diretamente para o meio da cidade, onde uma energia verde se formou no céu e dela começou a surgir tentáculos. E em seguida uma enorme criatura soltando ácido saiu dele, fazendo as pessoas gritarem chamando pela equipe de contenção. Essa criatura parecendo um beholder, com várias faces, descia para o chão enquanto no meio da multidão, o Tae-jun pergunta se realmente ela está falando sério e questionava se ela tá mandando ele pra morte lutando contra um bicho desse. Porém a Miri avisa que tem esperanças nele e acredita que ele consegue derrotar essa coisa, já que na pior das hipóteses ele somente vai bater as botas, né rapaziada? Ela ficava mandando 2 joinhas pra ele enquanto ele olhava esse ser que se abriu com uma flor no chão, o esporo venenoso, que requer pelo menos um caçador de classificação B pra enfrentar ele, e até mesmo uma equipe de contenção habilidosa teria problemas. O Tae-jun volta a perguntar que pelo que ela disse, se ele derrotar essa coisa, o crescimento explosivo dele iria se ativar. E enquanto ela confirmava que ia funcionar sem dúvidas, ele ficava nervoso se perguntando se deveria ou não confiar nessa doida. E ela aparecia do nada e mandava ele enfrentar uma criatura dessas, é completamente loucura. Além de que ela não parece ser com boas condições. Ele parava de se questionar e chegava à conclusão
conclusão que a vida dele já é um inferno de cadeiras problemáticas e fugir não mudaria nada, mas ele ainda estava hesitante, mas por fim ele começou a correr falando que a sua vida já é uma bagunça, então não teria nada a perder. Enquanto pensava que iria fazer isso, passando por vários soldados que tentavam o parar, a criatura acabou espirrando ácido no seu braço, e ele contra-atacou depois de receber o ácido com um chute direto que explodiu uma das ramificações dela. Instantaneamente, a missão Um Pequeno Passo à Frente foi completa, e a habilidade Experiência Destemida foi ativa junto com o Crescimento Explosivo. Enquanto Taejun se questionava se realmente foi só um golpe para um esporo menor, e perguntava o que era essas janelas. E assim que ele perguntou, outra janela surgiu avisando que os seus status estavam melhorando, enquanto vemos a sua janela de status de um rank D, e atrás dele a Miri perguntou como ele se sentia depois de usar o Crescimento Explosivo pela primeira vez, e ele apenas conseguia se surpreender falando que era exatamente muito roubado assim como o nome. A Miri manda ele não celebrar ainda, já que o poder verdadeiro das habilidades começa agora, e para isso ele vai ter que derrotar todos os monstros. Assim que ela fala, o Taejun parte pra cima golpeando outro esporo menor, matando novamente em apenas um golpe, e agora o Crescimento Explosivo se ativava, dando a ele mais atributos, fazendo com que ele se questionasse realmente a cada criatura ele vai ganhar tantos atributos assim. Então animado ele ia pra cima matando 5 esporos menores, e por fim ele saltou na direção do esporo venenoso, enquanto pensa que se continuar nessa taxa de crescimento, em uma semana ele já estaria no nível de um caçador de rank B, e até talvez mais forte que um rank A. Ele sorria entrando na boca do esporo enquanto preparava um soco, até a cena cortar para o ambiente normal com os prédios sujos e pessoas se aproximando, vendo a equipe coletando o resto das criaturas, e essas pessoas que se aproximam perguntam se a equipe de contenção já havia aparecido. Vemos que o Yeonjung reclamava que eles perderam a ação, enquanto um de seus companheiros perguntava se não era o Taejun mexendo nos restos da criatura. Eles se perguntavam por que um perdedor como ele estaria ali, já que ele estava sorrindo de maneira estranha, e Wong Jin perguntava se ele pelo menos sabia onde estava. Enquanto se aproximava junto com seu grupo, chamando a atenção do Taejun e da Miri, o loirinho perguntava se ele não tinha entendido a dica que ele havia dado, chamando ele de patético, e avisa que ele nunca seria nada além de um perdedor. O Taejun se pergunta mentalmente se eles estavam ali para caçar assim como ele, até que a janela de status surgiu para ele, que fez ele dar um pequeno sorriso. Ele começa a falar sobre a perna dele estar em uma condição horrível e ele perdeu tempo indo até ali, nossa, por ironia do destino, né? Enquanto um soldado, membro do esquadrão de contenção, interrompia agradecendo pela ajuda, reforçando que sem ele teria sido muito perigoso. Então ele já sortava com um sorriso pescotaba, pensando que tudo foi entregue de bandeja para ele, e talvez ele deve usar essa chance para melhorar a sua própria imagem. E falava então pro soldado que não tinha sido nada, e era apenas o dever que ele tinha como um caçador, o que deixou o grupo do Yeonjung com uma cara de desgosto que só. O soldado afirmava que mesmo assim ele foi incrível por lidar com tantos esporos ao mesmo tempo, e ela nunca imaginaria isso. Porém ela foi interrompida antes de terminar com Yeonjung perguntando se ela realmente havia dito que o Taejun tinha derrotado monstros inteiros sozinhos. Ela concordou e perguntou de volta se tinha algum problema com isso. O Yeonjin não conseguia acreditar no que ela estava dizendo, mas não teve nem muito tempo para pensar, já que o Taejun avisava para eles não incomodarem funcionários públicos, e começou a arrastar ele e os outros membros para longe, dizendo que iria explicar tudo depois. A gente avança um pouco, já para eles dentro de um pequeno prédio em construção. O loirinho mandava ele dizer a verdade, se ele realmente tinha derrotado aquela criatura sozinho, ainda zombando sobre ele ser somente um rank D. O Taejun ficava em silêncio e lembrava do momento anterior, quando a janela de status avisou que ele havia encontrado alguns aventureiros muito rudes, e ele recebeu a missão de ensinar uma lição a eles em troca de uma habilidade de rank A, o que fez ele sorrir que nem um pescotapa de novo. Enquanto ele pensava que poderia receber uma habilidade somente por espancar esses idiotas, isso seria como acertar 2 coelhos em uma cajadada só. No presente, o Taejun se jogou no chão de joelhos, que fez a Miri ficar com cara de idiota, já que o Taejun pedia desculpas e perguntou se eles não se importariam se ele desse uma surra. Eles ficaram confusos enquanto o Proto avisou que eles provavelmente estavam confusos, mas como ele é novato nesse tipo de coisa, ele ainda não é muito bom em adoçar as coisas, então perguntou uma última vez se eles não se importariam de receber uma lição. Todos os membros do grupo Yeonjin ficaram indignados e um tomou na frente, um careca enorme que perguntava se ele tinha perdido a cabeça por causa do calor, e queria saber que tipo de brincadeira é essa, avisando pra ele
parar de falar bobagens. Ele falava que nesse mundo as pessoas que cometem crimes devem ser punidas, enquanto golpeava a cabeça do Tae-jun tentando empurrar para baixo. Mas o Tae-jun apenas pergunta se ele realmente estava falando sério, e avisava que já que era assim que ele pensava, ele mesmo iria o punir, então ele deveria aceitar como ele merece. O careca começou a questionar, porém antes mesmo de perguntar, ele tomava um soco na cara que até mesmo reiniciou o Windows do coitado, fazendo todos se questionarem o que tinha acontecido e se eles estavam certos, já que o cara desabou sozinho. Enquanto eles estavam impressionados, o Tae-jun avisa para eles irem um por um, já que intimidaram o superior. Ele queria ver se eles aguentariam então um golpe na testa. Todos pensavam que ele era um idiota de achar que cairiam em um peteleco, e perguntavam por que ele estava tão confiante. Mas o Tae-jun estava preparando mais um peteleco, e aí foi um tão forte na cabeça do careca que faz o rosto dele se deformar e o nariz dele resguichar ketchup para todo lado. E no fim ele avançou indo de um em um, dando petelecos, quebrando escudos, armas, desmaiando alguns, e no fim só restou Yongjin perguntando se eles estavam fazendo uma piada, caindo com um ataque desses. O Tae-jun avisou que não era uma piada e chamou pelo nome dele com seus olhos brilhando em vermelho, perguntando se ele achava isso engraçado. O loirinho ficava confuso e o Tae-jun explicou que ele poderia deixar os outros irem embora, mas ele em específico não iria escapar, dizendo que um tapa na testa não era suficiente para alguém como ele. O Yongjin falava que irá matar ele enquanto conjurava estacas de gelo. Ele dizia que viu o Tae-jun que tinha desbloqueado uma habilidade física, mas avisava que ele não poderia ficar arrogante só com uma única habilidade. O Tae-jun apenas olha e pergunta quando ele havia aprendido uma habilidade de mísseis de gelo, e a janela de status surgiu avisando que ele recebeu uma nova habilidade. O nosso prota agradecia pelo timing perfeito e erguia sua mão para o céu com uma enorme bola de fogo estilo Dragon Ball, avisando por Yongjin que também tinha uma nova habilidade e queria testar ela, e essa era a bola de fogo de rank A. Ele é mais forte que uma bola de fogo normal e possui a capacidade de reduzir o efeito de cura depois do impacto. O Tae-jun perguntava pro Yongjin o que ele achava dela, enquanto ele estava embabaçado com as estacas de gelo derretendo. O Tae-jun avisa que tinha acabado de aprender, então não sabia se conseguiria controlar a força dela. Então ele avisava pro Yongjin tomar cuidado enquanto lançava contra ele. O Yongjin começava a ser consumido pela enorme bola flamejante enquanto pensava que ela era muito quente. E no final uma enorme explosão aconteceu, abrindo uma fenda no edifício e deixou o coitado do Yongjin no chão, com o corpo ressecado e com queimaduras na roupa e o cabelo repartido no meio todo cremado. O lourinho se perguntava o que aconteceu e como ainda estava vivo, mas o Tae-jun zomba por ele ter mijado nas calças enquanto fala que mesmo desesperado, ele não deveria cair no chão desse jeito. O Tae-jun se aproximou e avisava para parar de implicar com os membros da guilda, mandando ele sair dali de agora em diante. O Yongjin pedia desculpas enquanto falava que ele tinha entendido, chamando ele de senhor e prometeu que nunca mais iria cometer bullying com mais ninguém. Porém o nosso prota avisa que ainda tinha um peteleco para dar, colocando a mão próximo da cabeça do loirinho enquanto sorria. A Miri olha pro nosso prota caído próximo à cama enquanto pedia para ele acordar, avisando que é hora dele ir pra masmorra, enquanto explica que por ele ter usado muito poder ele acabou desmaiando de exaustão e acabou não se movendo por 3 dias. Ela pergunta se ele seria capaz de superar essa crise quebrando a quarta parede. Olhando para nós enquanto o Tae-jun manda ela calar a boca, ele fala que tá morrendo de dor com febre e pergunta se ela não poderia simplesmente ficar quieta. Ela percebe que ele finalmente acordou e ele avisa que levou a mana dele ao limite, e é isso que ele recebe por ser imprudente, já que ficou animado por ter ficado forte e rápido, e no momento ele deve focar em melhorar a sua mana. A Miri perguntava se ele realmente precisava disso, já que teve um crescimento incrível até agora. Ele dizia que é por causa desse mesmo crescimento que ele precisa aumentar a sua mana, já que todos os status dele aumentaram, menos a mana, e ele vai acabar desmaiando de novo se continuar caçando, já que a habilidade bola de fogo que ele tem usa o dobro da mana, então de todo jeito ele precisaria aumentar a sua mana. A Miri falou que entende, pergunta se existe alguma maneira de aumentar apenas a mana. Ele falou que tem um lugar perfeito para isso, enquanto a janela de status avisava que faltava 8 horas e 30 minutos para sua recuperação. Nós avançamos no tempo para o dia seguinte, observando uma enorme torre que subia até o céu, com o nome de Torre de Treinamento. O Tae-jun se aproximava com a Miri perguntando o que era a enorme torre, e ele explicava que é justamente o melhor lugar para treinar a mana rápido, é uma masmorra de iniciantes. Ela confusa perguntando
perguntou de novo se ela era tão conhecida como boa, por que eles são os únicos nesse lugar. E ele diz que no passado era bem frequentado, mas atualmente já saiu de moda. Mas enquanto eles conversam, um velhote se aproxima chamando por sua avó e perguntava se ele realmente tinha voltado, deixando Pruta confuso, perguntando o que tinha com ele. O Taejun se aproximou e avisou que queria fazer uma missão de treinamento da torre. Porém, o velho entendeu o fast food e avisou para sua avó que não comia essas coisas. O Taejun avisava que queria fazer a missão e não era um fast food. O velhote perguntava se ele realmente estava ali para desafiar a missão da torre. Então ele dizia para seguir que ele iria o guiar através da torre. A Miri falava que isso estava deixando ela nervosa, mas o Taejun deixou claro que ele estava preparado. O velhote disse que iria explicar sobre a torre, mas é cortado pro nosso prota explicando que a torre é dividida em 10 estágios, e depois de concluir todos eles a missão é completada. Ele explicava que o primeiro estágio é derrotar um grupo de goblins. O velho falou que ele estava certo e a Miri disse que ele parecia conhecer muito forte a torre. Ele avisava que ninguém conhece estratégias de torre tão bem quanto ele, já que embora ele não pudesse participar das expedições presencialmente, ele vivia estudando sobre elas no YouTube e todas as estratégias que ele viu ele já decorou na sua cabeça. Então ele terminou falando que a masmorra de iniciante seria um pedaço de bolo para ele. Ela parabenizava ele enquanto dizia que ele é uma pessoa bem da parte teórica da coisa. O velhote perguntava o que ele tinha dito, mas o Taejun apenas disfarça, falando que ele estava conversando consigo mesmo. E logo após eles surgirem dentro da torre, com o velho avisando para eles começarem o primeiro teste, batendo o cajado que se apoiava no chão, mandando os monstros se aproximarem. E enquanto a Miri falou para o Taejun que 10 goblins não seriam nada, vemos 3 pequenos goblins se aproximando. Porém, atrás dele, um enorme grupo de ogros se aproximava, e ele ficou confuso enquanto pergunta se era a temporada de Pulking dos goblins. Ele até tentou perguntar pro velhote porque os goblins pareciam como ogros, entretanto ele apenas avisava que queria sopa de kimchi, deixando o prota puto com o velhote chamando ele de senil. E sem perder tempo, o enorme grupo de ogros avançavam de uma vez contra eles. A Miri perguntava pro Taejun o que ele iria fazer quanto aos monstros se aproximando, mas ele fechava o punho reunindo a sua magia de bola de fogo e lançava contra todos, colocando em chamas enquanto gritava que ia esmagar eles. Ele comemorava olhando os monstros queimando e a Miri avisava que ainda restavam inimigos, mandando ele tomar cuidado. Enquanto um ogro se aproximava pelas costas e já era tarde demais para ele se defender. E aí com um golpe cheio acertando, mas por sorte ele bloqueou e em seguida avançou com um chute no bastão pegando impulso. E aí foi um direto no rosto, falando que queria ver o que esse ogro tinha a oferecer. E somente com um chute o ogro desabou com a janela de status, avisando que o primeiro estágio tinha sido concluído perfeitamente. E graças ao crescimento explosivo, a experiência dele aumentou gradualmente. O velho ria parabenizando pelo ato incrível de limpar o primeiro andar de maneira tão rápida, perguntando se não tinha sido fácil demais pelo que ele viu. O Taejun tentava controlar a raiva e avisava que não, foi muito mais difícil do que ele esperava. O velho apenas ignorou o nosso prota e falava para eles irem para o próximo estágio, deixando o Taejun ainda mais emputecido com vontade de atacar esse velhote. A partir dali, ele explica que o calabouço foi completamente diferente do que ele esperava, com os monstros severamente mais fortes que o normal em números esmagadores e com um nível de dificuldade mental e física maior. E finalmente ele entendeu por que ninguém mais vai aqui, já que ele quase morreu na fase inicial e o caramba, esse lugar é impossível de se limpar para iniciantes, é como se fosse um inferno. Depois disso a gente vê ele passando por inúmeras fases de teste, e no final, enquanto grita para ser poupado, a Miri gritava por ele, enquanto vemos ele ajoelhado no estágio final da torre, com uma criatura enorme na sua frente, o boss final, um cão de 3 cabeças com correntes douradas em seu pescoço e de pelo avermelhado, sendo esse o cão do inferno de nível 90 Rank S. O Taejun pensa sobre o que ele conhecia ser apenas um cachorro mau, mas isso é meio diferente do que ele tinha visto. Ele apenas falava para desistirem logo da recompensa, enquanto avisava que ele não conseguiria ganhar dessa coisa, nem se morresse e voltasse à vida, já que ele estava sem mana nesse momento. Porém, uma missão escondida surge avisando para ele curar o NPC senil, já que ele está causando desordem na masmorra, e se ele curá-lo, ele irá trazer ordem na masmorra de novo. O Taejun pensava como ele não tinha pensado nisso antes, e lembra que a torre inteira é construída sob mana daquele velho, e já que ele não estava conseguindo controlar a própria mana, os monstros estão fora de controle, e se ele fizesse o velhote voltar ao normal, ele poderia completar a masmorra. A Miri perguntou se ele tinha tido uma ideia, e ele falava que sim, mas não tinha certeza se vai conseguir. Ele começou a correr em direção
atenção ao velho enquanto se lembrava que já tinha ouvido falar que quando um mago poderoso perde o controle da sua mana, ele acaba perdendo a sua mente devido ao excesso de mana, e nesse momento ele mal deve estar conseguindo pensar. A mente dele é um grande número de fios de mana, e o nosso prota avança para trás do velho enquanto a Miri perguntava o que ele faria, mas segurando a cabeça do velhote ele preparava para dar um golpe. Em um movimento rápido ele começou a massagear a cabeça do velho, relaxando até o Nirvana. E aí ele pensava que de primeira vista isso pode parecer somente uma massagem, mas na verdade ele está redirecionando a mana que está espalhada de volta para o padrão normal na cabeça dele. Ele dizia que de alguma forma vai consertar isso e se pudesse simplesmente arrumar o fluxo, porém ele foi interrompido pela Miri gritando para ele tomar cuidado com uma enorme bola de fogo rosa vindo na sua direção. Porém ele apenas consegue implorar para o velhote voltar ao normal enquanto acelerava os movimentos da mão, mas a bola de fogo acabou atingindo eles, criando uma enorme explosão que saiu para fora da torre. O Taejun não foi atingido diretamente e uma voz avisava que o corpo antigo dele parecia ter causado muitos problemas, e ele passou por muita coisa e termina chamando um jovem rindo. Vemos que aquele pequeno velho ficou muito bombado e o cajado se tornou enorme. O Taejun questionava quem seria ele, e o velho avisava que fazia um bom tempo desde que ele tinha tanta certeza. E assim que ele terminou de falar, o enorme cão infernal tentou atacar, mas com um único movimento, o velho não só arrancou um pedaço do cão, como também levou até o topo da torre com ele. E por fim ele agradeceu ao Taejun, chamando ele de benfeitor, dizendo que se ele tivesse um pedido era só dizer. E assim a janela de status avisa que a missão secreta foi completa e uma recompensa foi concedida. A gente avança um pouco para o velhote fazendo agachamentos com o cajado nas costas. Chegando no 100º, ele jogava o cajado contra o chão que quebra o solo, falando que fazer treinamento de alta intensidade prepara ele para o uso intenso da sua mana. Ele começa a se exibir em pose de fisiculturismo, que disse que é precisamente isso que faz dele um arquimago. Ele é o arquimago Eukiroid, e pergunta pro nosso prota se ele consegue sentir a mana irradiando de seus músculos, falando para ele tocar se quiser, mas o Taejun nega, dizendo que não precisava, mas o velho dizia que esse tipo de poder não é desnecessário, e disse que ainda não tinha ouvido o que ele queria. O Taejun avisa que ele tem pouca mana, então esperava que o arquimago pudesse aumentar ela. Ele tem um limite de 200, e o Eukiroid avisa que não seria difícil para ele, falando da técnica de mana corporal, a técnica de acumulação de mana. Ele dava um soco diretamente no estômago do coitado, que no mesmo instante começou a gritar com um brilho saindo dos seus olhos e boca. A janela de status avisa que a sua mana foi aumentada em 300, sendo agora um total de 500 pontos. Ele começou a tossir, reclamando de quase ter morrido por causa disso, e o velhote avisa que, pelo que ele viu, o problema dele não é a mana. O problema dele está no uso da bola de fogo, já que ele usa muita mana para usar ela, e mesmo a bola de fogo sendo uma habilidade básica, a dele é muito além disso, e isso está consumindo muita mana. Mas ele avisa pro Taejun que não precisa se preocupar, porque ele vai ajudar ele a recriar a bola de fogo. Nós avançamos um pouco para fora dessa torre, aonde um prédio no meio da cidade, a gente escutava alguém chamando pelo Taejun, uma garota ruiva chamada de Lee Seon-a, a caçadora de rank A e da guilda Meet. A Miri, impressionada, pergunta se o prota conhece a garota, e ele avisa que é apenas uma velha amiga da instituição de treinamento de caçadores. A Mira fica mais impressionada ainda, perguntando se ele realmente tinha amigos, e ainda mais uma amiga, deixando ele irritado e a questionando se ele realmente era tão miserável aos olhos dela assim. Ela apenas perguntou para que motivo ela chamou ele, mas o Taejun afirma que foi para testar a nova bola de fogo que ele aprendeu com o velho, e falou que a guilda que a Seon faz parte, a Meet, possui o maior centro de treinamento do país. Ele completa dizendo que a antiga bola de fogo podia destruir facilmente um prédio, mas a atual é ainda mais perigosa, e por isso ele precisa de uma área segura para usar ela. Ela entende e fala que ele tem mais conexões do que ela esperava. O Seon se aproximou perguntando o que ela estava dizendo, mas ele só disse que não tinha dito nada, rindo de nervoso, né? A gente avança já para dentro do local com ela perguntando como ele estava aqui, já que não se viam há muito tempo, e ele fala que somente estava cumprindo os deveres dele como um caçador. Ela se aproximou de repente perguntando se era verdade, e ela questionava se tinha alguma coisa no rosto dele para ela se aproximar tanto. Ela apenas negou e disse que só queria ver o quanto ele tinha mudado. A Seon fala que ele sempre precisava de ajuda dela, mas de repente ele parece mais confiante. Isso é estranho, mas outra pessoa também tinha pedido para usar o centro de treinamento. Ela confirma e disse que ele ficaria surpreso em ver quem era, e quando ela clicou para abrir a porta, ela nota que ele já tinha
tinha chegado e o nosso Taejun ficava surpreso, notando que era a Choi Jun-hyoki, o caçador de rank A e membro da guilda Bicheon. Os dois se encaravam com o Taejun surpreso e o Choi muito puto. A Seon estava entre eles e perguntava por que tinha uma tensão tão forte assim, já que eles não se viam há mais de um ano. A gente avança um pouco para ela explicando que o local era um espaço virtual feito a partir de mana do usuário, e o poder do monstro de treinamento depende da quantidade de mana usada. Ela canaliza a mana na sua mão e faz um pequeno rato feio que até o diabo sente pena do coitadinho, mas ela chamava ele de fofo enquanto falava que é fácil, e pergunta se ele havia entendido. O Taejun se questiona se essa coisa realmente deveria ser fofa, enquanto a Seon avisa que vai pegar alguns drinks deixando eles a sós. O Taejun encarava ela saindo e atrás dele o Jin-hyeok o encarava. O Taejun estendia as mãos falando que nesse local então ele poderia criar um monstro que ele quisesse com mana, e acabou formando um enorme ogro para testar. Ele notou que funcionou e em um instante ele definiu uma série de golpes abrindo o ogro no meio, falando que isso nem daria pro aquecimento. Enquanto se espreguiçava, o Jin-hyeok perguntou se havia sido ele, e falava para ele nem tentar se fazer de inocente, perguntando se tinha sido ele quem acabou com os novatos da guilda. Ele chamava ele de idiota, dizendo que no início ele não queria acreditar, mas agora vendo ele matar um ogro ele percebe que é verdade, perguntando se ele havia desbloqueado um poder novo ou algo do tipo, questionando o que ele estava fazendo agora que é forte, bater em seus familiares que comiam do mesmo prato. O Taejun encara ele de frente quando se lembra que o Jin-hyeok é um dos poucos amigos que ele poderia realmente contar na instituição de treinamento de caçadores, mas quando entrou na Bicheon ele subiu na hierarquia e começou a mudar para o seu eu de agora, e no momento eles não são mais amigos. O Taejun fica com uma cara muito feia e arrogante falando que tinha sido ele quem fez aquilo, e pergunta o que ele iria fazer, já que foi ele quem espancou os novatos por terem mexido com ele primeiro. Ele se aproximava mais e perguntava o que ele faz além de assistir quando ele estava sendo espancado, por eles até virar polpa crua. Isso deixava o Jin-hyeok puta a cada palavra que ele dizia, e o Taejun terminou dizendo que ele deveria ter entrado e derrotado eles com o Young-jun. O Jin-hyeok acabou perdendo a paciência e agarrava ele pela gola, enquanto avisa que ele tem muita coragem, mas o nosso prota interrompia avisando que ele estava sendo estrangulado e estava difícil de respirar, e já que ele estava sentindo ameaçado, isso seria uma autodefesa. A gente vê a Seon entrando carregando uma sacola avisando que tinha bebida para eles, mas ela é surpreendida enquanto pergunta o que esses dois estão fazendo, com o Taejun e o Jin-hyeok lutando. O Jin-hyeok fazia o nosso prota se abaixar com uma estocada enquanto pedia por um tempo, mas ele avisava que não teria descanso, enquanto era surpreendido por um chute do Taejun, mas ele conseguiu defender por pouco, mas acabou afirmando que o Taejun ficou bem forte, e por isso ele vai lidar com isso a sério. O Taejun apenas zombava falando que ele deveria ter feito isso desde o início, deixando o Jin-hyeok ainda mais irritado, pensando em quanto esse idiota tinha ficado tão bom nas provocações, girando a lança e falando o nome da técnica enquanto solta trovões amarelos. A técnica de lança Bicheon, a primeira forma, lança dos trovões, deixando as lanças envolvidas em uma energia amarela. A Seon gritava se o Jin-hyeok estava louco de puxar a lança do trovão no centro de treinamento. O Taejun falava que já sabia que ele usaria essa técnica, com a Miri do seu lado surpresa e assustada, enquanto ele avisava que vai com tudo também, deixando a Seon e a Miri assustadas. Enquanto ele se colocava em preparação e simplesmente o maluco soltava um Kamehameha de fogo azul na direção do Jin-hyeok. Essa é a bola de fogo do Arquimago de Rank S. Ela também aplica a redução de cura no alvo e foi aprendida com o Eukiroid, e acabou deixando o Jin-hyeok assustado, se perguntando se isso era realmente um raio de pura energia. O Jin-hyeok reclama da quantidade de poder mágico e fala que não conseguiria bloquear, mas de repente uma figura entrou na sua frente e sacava uma espada cortando a energia no meio, o que deixava todo mundo assustado. O Taejun pergunta quem seria ele, e a Seon grita que ele é o vice-presidente da guilda Meet, o Cha Su-hyun, um caçador de Rank S. O Su-hyun falava que essa bola de fogo não era comum, e avisava que usar uma habilidade tão poderosa em um companheiro de equipe poderia causar um acidente grave. O Taejun apenas fala que ficou um pouco sem energia porque esse foi o seu primeiro uso, e o Jin-hyeok pensava que mesmo sendo uma situação inesperada, isso acabou bem melhor do que ele achava, já que o Taejun estava encrencado. No final, com uma aura assustadora, o Su-hyun encarava ele chamando até aqui. Com um sorriso ele perguntava se o Taejun não queria se juntar à guilda dele enquanto apertava sua mão. O Jin-hyeok ficou indignado pensando que o vice-líder da guilda Meet é um dos poucos Rank S do país e estava oferecendo uma proposta logo pro Taejun, mas o Su-hyun avisava que nunca tinha experimentado
usar uma bola de fogo com tamanho poder antes, e alguém que leva as habilidades básicas ao máximo seria um grande trunfo para sua guilda. Então ele perguntava mais uma vez. O Taejun sorria enquanto pensava que para receber uma proposta do nada, ele com certeza foi reconhecido, e a MIT é uma das 4 maiores guildas da Coreia, sendo as 4 Hongik, MIT, Longwha e Cheongyeon, e se ele entrasse nela seria um enorme benefício. O Taejun falou em voz alta com o vice-líder que ouviu antes que um caçador deve conscientemente treinar para superar os seus limites. O Surhyun questionava sobre o treinamento e o Taejun falava que tinha prometido duelar com uma colega para testar os seus limites, enquanto o Jun-Hyuk negava perguntando quando ele teria prometido duelar, mas ele era interrompido pelo Prota, que dizia que durante o treino com o caçador Jun-Hyuk, ele se deu conta que ele é uma montanha que ele ainda não consegue ultrapassar, e graças a isso ele não poderia se juntar à guilda, já que ainda havia muitas montanhas para ele superar antes disso. O Jin-Hyuk afirmava que ele era maluco e tentava avisar sobre a briga, mas o vice-líder apenas começou a rir, falando que não é nada mais essencial do que um treino para um caçador, e ele gostou do espírito do Taejun. Terminando, ele perguntava qual era o nome dele e a sua posição. Ele falava que ele é um caçador de rank D e o seu nome é Lee Taejun. O Surhyun falava que um talento como ele ser de rank D é um grande desperdício, e terminou dizendo que ele iria fazer um pouco de esforço por ele. Assim a gente avança um pouco no tempo pro Prota explicando que recebeu uma carta de recomendação do Surhyun para participar da avaliação de rank B em um mês. De início ele estava hesitante, mas quanto maior o rank de um caçador, maior o nível da masmorra que ele pode entrar, e graças a isso ele não sairia perdendo. Então ele acabou indo para o teste para se tornar um caçador de rank B. Agora nós estamos aqui, um mês depois, no centro de testes de caçadores, com o Taejun impressionado com o ar diferente que esse local passava, e ao lado da Miri ele comentava que o Surhyun deve realmente ter gostado dele, já que deu uma carta de recomendação tão rápido. O Taejun se gabava dizendo que um talento reconhece outros talentos e ninguém poderia se comparar a ele, mas a Miri perguntava o que todos nós queremos saber, o porquê ele não se juntou à guilda MIT, já que ele estava dando tanto apoio assim. Ele avisa que, logicamente, por causa do dinheiro, já que aventureiros afiliados a guildas têm que compartilhar parte dos lucros da expedição e raids com a guilda. Além de não ter uma recompensa muito grande, o seu cronograma estaria lotado, e você trabalharia que nem um bom cachorro até ser descartado com pretensão de uma lesão. Então ele terminou avisando que só queria dinheiro e nada mais. Enquanto ele estava sorrindo igual um pescotapa, alguém chamava por ele, fazendo ele virar o rosto para trás. Com apenas parte do corpo endiabrada, ele acaba notando que uma garota de cabelo prateado com uma tiara e orelha de gato perguntava se ele também iria participar do teste. Essa é a So Se-rin, de rank C. Ela é membro da guilda Cheongyeon. Ela estendeu a mão e ele apertou questionando se ela o conhecia. Ela falou que avisando que os rumores já tinham se espalhado, pensando sobre o Surhyun estar completamente determinado a levar ele para sua guilda. Mas ela dava um sorriso malicioso enquanto fala que ouviu falar que ele era um talento que até mesmo o vice-líder da guilda MIT estava atrás. O Taejun confirmava enquanto ele pensava no que ela estava falando. Os dois foram interrompidos por um homem dizendo que tinha ido ver o que estava acontecendo, mas acabou se preparando apenas com um bom homem medíocre, se referindo ao nosso Taejun, falando que isso era para mostrar que nada vem de bom em um banquete muito hypado. Esse é o Ryong Jeon, caçador de rank C da guilda Hwawank. Ele dizia seu nome, que era um prazer os conhecer, e falava que era destinado a ser o maior caçador dessa era. Enquanto o Taejun pensa sobre ele ser um doido, uma voz ecoava, sendo a apresentadora dando as boas-vindas aos participantes, avisando que iriam começar o 32º teste de avaliação para o rank B. Todos os caçadores presentes viraram sua atenção para a mulher que estava no palco, e ela continuou avisando que ia apresentar o caçador que iria ser o melhor deles. Durante esse tempo, o caçador de rank A, Choi Jin-Hyuk, da guilda Bicheon. O Taejun ficava impressionado enquanto Jin-Hyuk falava no microfone que era bom ver todos. Ele avisava que antes dos testes ele iria explicar brevemente os procedimentos para todos. O teste vai acontecer em uma masmorra preparada por eles, e cada um dos 8 participantes vão ser agrupados em uma dupla para enfrentar a masmorra juntos. Essa masmorra tem 4 entradas rotuladas de A, B, C, D e E. A primeira dupla que chegar no final vai diretamente com ele para enfrentar o boss, e que mesmo que eles se machuquem gravemente, uma equipe estaria preparada para ajudar, além de ter um sistema de pontuação para todos os participantes. E já que eles informaram todos, eles vão dar início aos testes, e caso o nome de um deles for chamado, essa pessoa deve vir à frente e pegar o equipamento de streaming e depois ir até o portal. Por fim, a equipe A é composta por Ryo Se-rin e Kang Jeon, a equipe B, Yang Dong,
e Hong Ae-jirun. A equipe C é composta pelo Cho Song-yu e o Bong Joon-hyun. A equipe D é pelo Lee Tae-shin e Kim Jun-hyun. Eles eram ordenados a ir para seus respectivos locais, e o Tae-jun começou a conversar com o grandão do seu time, chamando pelo nome. Surpreso dele estar aqui também. O Jun-hyun afirmava que seria bom trabalhar com o seu sênior, já que esse Kim Jun-hyun é um caçador de rank C da guilda Bicheon. Nós vemos eles entrando no portal enquanto são observados pelo Jun-hyuk, pensando que o Tae-jun vai se arrepender por ter usado ele para benefício próprio, e avisava que não seria tão fácil quanto ele pensava. Os dois entravam na masmorra e lá dentro vemos uma enorme serpente morta perfurada por espinhos com uma caveira na escuridão sentada em um trono. O tempo passava para a guilda Bicheon, onde o Jun-hyuk estava perguntando-se o que ele estava ouvindo com atenção, avisando que o Jun-hyun só tinha que participar da avaliação de rank B e atrapalhar o Tae-jun, e a rota D foi projetada para ser a mais difícil, e se ele atrapalhar o Tae-jun, ele não iria conseguir passar facilmente. Então ele perguntava se a mãe do coitado não estava em um estado grave, e diz para ele aproveitar a chance de ganhar um pouco de dinheiro para ajudar a pagar a cirurgia dela, e se ele cumprisse a missão ele seria bem recompensado, com o Jun-hyuk dizendo apenas para ele confiar e seguir em frente. Então voltamos atualmente. O Jun-hyun pensava que de alguma forma ele terminou na rota D junto com o Tae-jun. Ele mesmo apontava para algumas cobras brancas enquanto falava que eram monstros, e rapidamente em um único soco as 3 cobras tiveram suas cabeças estouradas. Ele se perguntou por que são tão fracas, e por que deram tão pouca experiência, com o Jun-hyun ficando confuso pela força dele e o crescimento explosivo sendo ativo, mas aumentando somente um pouco da experiência. O Jun-hyun perguntou mentalmente quanto o nosso prota ficou tão forte, já que há poucas semanas eles não eram tão diferentes, e na Bicheon os dois eram a posição mais fraca, mas mesmo nessa posição o Tae-jun não perdeu a esperança, vendo um diálogo entre ele com o Tae-jun admirando a habilidade de absorver o ataque do oponente, e falando com uma pessoa com uma habilidade igual a dele um dia iria brilhar, era só ele continuar tentando. O Jun-hyun lembra sobre ele ser um ótimo veterano, e sempre o dava esperança mesmo quando ele não tinha nenhuma, e agora ele tinha a missão de fazer o Tae-jun falhar, e ele não podia deixar de pensar que era uma atitude que somente um lixo faria, mas ele não tinha escolha já que tinha que pagar a cirurgia. Ele se aproximava chamando pelo prota, entregando uma garrafa todo fofo, avisando que seria difícil, então pelo menos ele deveria levar isso, explicando que é uma poção de buff que ele traz para expedições. O Tae-jun agradeceu e bebeu, enquanto o Jun-hyun pensava que ele bebeu com sucesso o veneno de paralisia, e agora o Tae-jun vai ficar fraco com o passar do tempo. Mas assim que ele parou de pensar, o Tae-jun começou a reclamar de dor, falando que um diabo estava acordado dentro dele pedindo por um banheiro. O Jun-hyun disse que não tinha um banheiro nesse local, e o Tae-jun falava que não tinha outra escolha que não fosse limpar rapidamente a masmorra. E assim ele recebia a notícia da janela de status que a habilidade de resistir a todos os venenos estava ativa, enquanto o gordinho perguntava mentalmente se ele tinha algum tipo de resistência. Um tempo depois, mais profundo na masmorra, o Proto observava um enorme buraco dessa caverna, enquanto falava que é um beco sem saída, pelo buraco fundo na frente, então eles deveriam voltar para trás. Mas o design desse local parece essa sensação de que eles estão andando em círculos. O Jun-hyun encarava as costas dele enquanto pensa que essa é a sua chance, e se ele empurrar o Tae-jun não morreria na queda, e essa pode ser a sua única chance de atrapalhar a sua avaliação. Ele gritou pro Tae-jun pedindo desculpas enquanto avançou para derrubar, mas acabou passando direto, deixando os dois confusos. Enquanto caía, o Tae-jun segurava ele no desespero pela perna, enquanto gritava perguntando se ele queria morrer se jogando de um penhasco. O Jun-hyun falava desesperado que era só um pedaço de lixo e pedia para morrer ali mesmo. E quando nosso prota questionou o que ele estava falando, o Jun-hyun explicava que ele estava tentando fazer ele falhar na avaliação, colocando o Tae-jun em perigo. Ele apenas avisou para falarem disso depois e que não era uma boa hora, já que na sua mente ele estava pensando que dessa vez era sério. Ele estava com uma dor de barriga extrema, e enquanto se perguntava se poderia evacuar ali pertinho, né, já que não teria pessoas assistindo a live stream dele. Porém, assim que ele olhou, tinham 10 espectadores, pensando que não pode deixar que fosse visto assim. Ele tentou erguer o Jun-hyun, porém o chão cedeu e eles acabaram despencando até o fundo do poço. Depois da queda, os dois reclamaram de dor, enquanto da escuridão, o som estranho de um animal com inúmeras cobras surgindo da escuridão na direção deles. Nós vemos os outros grupos. O time B estava em apuros, ambos extremamente exaustos, enquanto o observador perguntava se eles conseguiriam passar. A Hong Ae-ryun começou a fugir, gritando por sua mãe pedindo para sair, e com a sua desistência o time B foi eliminado, enquanto o coitado Yang Dong
Taejun ficou para trás pedindo por ajuda. Já na equipe C, eles estavam brigando entre si tentando matar um ao outro, o que estava levando eles a uma possível eliminação. Então a última que sobrou foi a equipe A. O observador questiona se eles conseguiriam passar enquanto vemos a Yoserin falando com a câmera, avisando que eles iriam derrotar cobras brancas de 1000 anos. E assim que disse que estava pronta, ela olhou para trás, com o Kang Geon partindo para cima das cobras, metendo um ora do Jotaro. Ela fica assustada por ele estar fazendo tudo sozinho, enquanto o Kang avisava que essa avaliação vai destacar ele para o seu chefe, então ele não pode deixar a chance escapar. Ela reclamava sobre ele querer todos os holofotes para ele, mas ela não deixaria isso barato, erguendo a sua mão e usando a habilidade Vento Congelante, fazendo inúmeras cobras serem congeladas ao serem atingidas, enquanto ela grita que não iria ser uma secundária e sim a personagem principal. E assim a equipe A avançou no teste cumprindo a expectativa e sendo o potencial das 4 grandes guildas, e foram os primeiros a irem até a sala do boss. Eles chegam em frente ao Jin Hyuk, que lhes dá um parabéns por ter chegado ali, e falou que vai levar eles até o boss. A Yoserin pergunta se o Taejun ainda não tinha chegado, e o Jin Hyuk fala que a equipe D não tem uma transmissão, provavelmente eles foram eliminados. O Kang tinha avisado que tinha dito pra eles que eles não eram grande coisa, mas a Yoserin apenas falou que tinha grandes expectativas em uma recomendação direta do Su-hyun, e o Jin Hyuk pedia para os seguirem até a sala do boss enquanto dava um sorriso maléfico escondido. Eles entravam na sala do boss enquanto o Jin Hyuk pensava em no quão desapontado Su-hyun ficaria se descobrisse sobre isso, mas todos os três ficam impressionados com uma enorme serpente morta por espinhos e um grande esqueleto sentado no trono, encarando eles pronunciando algo irreconhecível, enquanto eles se perguntam o que diabos é isso. Nós voltamos para a equipe D com uma explicação da habilidade do Jun Hyun, que absorve habilidades mágicas de oponente e as devolve ao atacante, e quanto maior a quantidade absorvida, mais poderosa ela retorna. Porém, ele não consegue absorver mais do que a sua capacidade, e quando a absorção se encontra com a bola de fogo do Arquimago, forma uma nova habilidade, o Trem do Inferno, fazendo os dois saírem voando para o topo de um canhão de chamas azuis como a bunda do Jun Hyun. O Taejun nos ombros do Jun perguntava para ele se ele aguentava mais, e apontando para cima ele avisava para eles irem direto à sala do chefe. A gente corta diretamente para a equipe A com Jun Hyuk pensando que o chefe da masmorra deveria ser o Inug de acordo com o planejamento original, porém o Imug estava morto, com o Lich encarando eles. O Jun Hyuk só conseguia pensar que alguém havia mexido na masmorra. A Serin perguntava se era para ser isso mesmo e gritava questionando do porquê ter um Lich aqui dentro. A enorme cobra já morta começou a se erguer enquanto o Jun Hyuk mandava todos se afastarem para trás dele, e na mesma hora recebia o ataque da serpente de frente, fazendo ele ser atingido, e os outros membros da equipe avisavam que não conseguiam somente assistir. Eles começaram a atacar a criatura, porém o Lich somente ergueu um dedo, fazendo estacas de gelo irem contra eles. E assim que o Jun Hyuk pensava que teria que derrotar o Lich para parar o Imug, ele avançou pelas costas deles e acabou sendo segurado pelo rabo da serpente, sendo imobilizado. Enquanto pensava que tinha sido descuidado, ele questionava se realmente iria morrer tão fácil assim, e nem ao menos conseguiria dizer as suas últimas palavras para Seon. Porém, seu pensamento e o ataque da cobra foram interrompidos pelos dois patetas que acertaram a cabeça da cobra com o Trem do Inferno, deixando o Jin Hyuk sem entender, encarando com cara de doido. O Taejun e o Jun Hyun comemoravam por ter chegado à sala do chefe, enquanto o Jun Hyuk pensava que estava feliz por estar vivo, mas isso não era importante nesse momento. Ele encarava os patetas chamando por eles e avisando para eles se afastarem do Imug, enquanto no reflexo eles esquivaram de um bote direto da serpente. O Taejun perguntava se um Lich junto com a Imug não eram extremamente demais para um teste de rank B. O Jun Hyuk avisa que aparentemente alguém havia interferido na avaliação, talvez alguém queria que um deles não passasse na avaliação, e provavelmente alguém que consegue manter as guildas sob controle, ou talvez estejam conectados às outras guildas. O Taejun diz que entendeu a ideia e aponta para a serpente e o Lich perguntando se eles só tinham que derrotar eles. O estressadinho confirmava e falava que realmente não queria trabalhar junto dele. Os dois concordavam que era somente temporário enquanto avançavam. O Jun Hyuk avisava para tomarem cuidado enquanto gritava com a sua lança cortando os espinhos que voavam contra ele. O Taejun avisava que não tinha se distraído enquanto lançava outro Kamehameha de fogo contra os espinhos, até acertar a cabeça da serpente. Por fim, ao seu lado, o Jun Hyuk colocava as lanças para frente e iniciava a segunda forma da técnica da lança divina, cortando a Imug de vários lados ao mesmo tempo. E com o auxílio da equipe A, com a Serin lançando energia congelante nas mãos do Kang, que no que partiu
partia para cima do Lich, aparentemente estava indefeso. O Kang fazia questão de não perder essa oportunidade e avançou com um soco direto atravessando o Lich. O Taejun não perdia tempo enfiando uma chama ardente na boca do Jun-Hyun, fazendo novamente o trem do inferno, sendo lançado na direção do Lich. Todos comemoravam a sua derrota enquanto ele estava congelado, mas de repente eles ficaram surpresos com o mesmo retornando ao seu estado original como se nada tivesse acontecido. E enquanto recitava palavras impronunciáveis, ossos surgiam no chão como espinhos perfurando todos eles em locais diversos. Todos ficaram machucados com um ataque surpresa, enquanto o Taejun pensava que mesmo que o Lich seja forte, ele não deveria ser imune a danos. Então ele pensava o que ele poderia estar perdendo, já que ele não conhece o suficiente sobre os Liches. Porém, quando o Taejun pensava em voz alta, a Miri perguntava se ele não havia esquecido dela, avisando que foi muito difícil baixar o aplicativo de hackear, e a partir daquele momento eles iriam lutar usando o mapa como uma arma principal. Ela avisa para ele tentar hackear o mapa e lutar. Ele perguntou para ela do que caralhos ela estava falando do nada, já que não mencionou isso antes, mas a janela de status apareceu mostrando o carregamento do mapeamento da masmorra, adquirindo as informações como os monstros e estruturas. Ele avisa que recria um mapa e ao determinar um holograma mental surgia na sua frente com uma tela avisando que a navegação de Parsley foi ativa. O Taejun pergunta para a Miri o que seria a navegação Parsley, e ela explicava que usando ela ele iria conseguir descobrir várias informações das masmorras, como habilidades de inimigos, rotas secretas e as recompensas. Então ele poderia aprender muito sobre as masmorras, e adicionalmente ela instalou aplicativos que eles poderiam utilizar ativamente em combates. O Taejun pensa como isso não é somente um hack de ver, e sim um assistente completo, já que possui funções muito úteis, e confirma que o boss original deveria ser o Imug de classe B, e se pergunta de onde veio essa porcaria desse Lich, encarando o doidão que repentinamente começou a reproduzir sons estranhos de novo, mas ele conseguia entender. O Lich avisa que Iratus estava feliz, enquanto o Taejun percebe que tem um aplicativo de tradução de linguagem dos monstros, pensando em como isso é assustador conforme pergunta pra Miri o que estava acontecendo, e ela afirmava que devia ser um bug, mas ambos foram interrompidos com o Iratus falando que estava grato e ao seu contratante por ter lhe entregado humanos tão frescos e fortes. O Taejun pensa consigo mesmo que é estranho, pois não parece que esteja bugado, e já que ele disse contratante, talvez alguém tenha invocado a força. Ele pergunta pro Jun-Ryo se ele conseguia se mover, e quando ele confirmou que tinha evitado o golpe fatal, nosso prota avisava que mesmo que não acredite, ele tinha encontrado a fraqueza do Lich e não tinha tempo para explicar, eles apenas deveriam confirmar rápido. Eles ficaram em um pouco de silêncio até o Jun-Ryo que perguntaram o que deveriam fazer. O Taejun falou que a primeira coisa a ser feita é irritá-lo, e no mesmo instante ele começava a pular chamando o Lich de esqueleto, e perguntou por que ele não estava atacando e se por acaso tinha congelado o cérebro, enquanto fazia careta e mostrava a língua, deixando o esqueleto irritado ao ponto de questionar se ele estava querendo morrer mais cedo, batendo seu cajado no chão avisando que iria bater em todos eles. O nosso Taejun conseguia ver alertas de onde o nosso espinho de osso iria sair do chão, e avisou para todos irem para perto dele, enquanto por pouco eles escaparam de todos dessa vez. E sorrindo, Taejun confirmava que era como o gerente disse, realmente ele conseguia ver os trajetos dos ataques, e com isso ele poderia executar o plano. Ele começava a zombar do coitado por ter errado todos os ataques, e ele realmente possuir uma habilidade de tiro lendária, irritando ainda mais o esqueleto que ficou puto, lançando várias caveiras em chamas, e aproveitando, o Taejun começou a coordenar as movimentações deles, mandando o Jeon ir para 3 passos para o lado, o Jun-Hyun 5 para trás, fazendo ambos esquivarem dos ataques que quase matou eles. Enquanto o Jeon elogiava a habilidade, o Iratus começou a gritar que eles realmente são bons na esquiva, mas queria ver se eles desviariam do próximo. O Taejun via que em todo lugar tinha sinal de aviso de ataque, sendo impossível de se esquivar, e enquanto perguntavam como deveriam fazer, o Taejun pensava que era uma área grande de acerto e só tinha uma forma de evitar, enquanto o Iratus anunciava sua habilidade, o Requiem da Morte, que gerou uma destruição em massa, aniquilando tudo ao seu redor, e ao finalizar chamou os humanos de idiotas, já que quando eles se esquivam é muito mais fácil utilizar uma habilidade que não seja possível se esquivar. Porém o Lich foi surpreendido com o Taejun gritando para irem, e os três, Jun-Ryo, Taejun e Serin saindo da fumaça gerando pela habilidade, enquanto o Prota gritava que ele estava com as habilidades em recarga. O Lich gritava perguntando que era impossível eles sobreviverem àquilo e perguntava o que estava acontecendo. Enquanto isso, a obra nos explica que o
Requiem da Morte é uma habilidade de ataque em área muito ampla, cuja força aumenta quanto mais eles se afastam do centro e diminui ao se aproximarem. E com essa informação obtida pela navegação Parsley, o Taejun avisou a todos para irem para cima dele, para evitar danos fortes. E voltamos para o grande protagonista ordenando a Seren atacar. E aí ela lançava o vento congelante diretamente no Lich, deixando ele imobilizado. O Iratus parabenizou todos eles por terem bloqueado seu ataque, mas avisava que eles não conseguiriam afetar com seus ataques. E sabendo dessa informação, o Taejun mandou eles evitarem que o Lich se mova enquanto corria por trás dele. O esqueleto encarava enquanto tentava entender o que ele iria fazer, mas conseguiu perceber enquanto entrava no desespero. O Taejun pensa enquanto corria que os Lichs summonados por contratos aceitam sacrifícios e se mantêm virtualmente imortal até que essa oferenda seja destruída de alguma forma. O Taejun corria na direção a uma caixa cheia de selos enquanto afirmava que se destruísse essa caixa ele conseguiria cancelar a invocação. O Lich ficava ainda mais puto perguntando como ousam enganar ele, enquanto avançava contra o Prota quebrando o congelamento e gritando frases incompreensíveis tentando golpear o Taejun corpo a corpo. Mas quando acertado, o Jinhyoki e companhia o atacaram pelas costas, com o Jun-Hyun se jogando em cima dele e as lanças cruzadas prendendo no chão. Eles avisavam que tinham o parado e mandavam o Taejun terminar o serviço. E enquanto ele agradecia, ele preparou também um soco com o Lich mandando sem parar. O soco dele abriu um buraco na parede, revelando o pequeno baú, e ele foi igual um pescotapa para pegar isso logo. O Lich continua preso pela trupe enquanto tenta pegar o cajado, mas o Jinhyoki só conseguia pensar se o Prota sabia mesmo a fraqueza, e se ela estava mesmo escondida. Ele acabou não percebendo, mas o Iratus ativava sua magia enquanto se esforçava para erguer, pensando que era impossível e só ele e o contratante deveriam saber aonde estava a oferenda. O Junhyoki continuava tentando manter ele parado e o atacando, mas não conseguia, com ele avançando até o Taejun, e lá na frente ele mesmo estava segurando a caixa e avisou pro esqueleto que se ele continuasse teimoso, acabaria destruindo a caixa novamente com um sorriso bem maléfico. O Lich se aproximava e ficava de pé em frente a ele perguntando se ele entendia a linguagem anciã. Ignorando a pergunta, o Taejun fala que ele deveria escutar atentamente, já que poderia salvar a sua vida fazendo isso. O Iratus começou a rir avisando que ele é um ser contratado e não poderia obedecer nenhuma ordem sincera do seu contratante. O Taejun apenas disse que, já que era assim, eles só deveriam cancelar o contrato e pronto, fazendo o Lich explicar que não seria possível, já que talvez o mago ancião conseguiria, mas alguém comum como ele não seria capaz de algo assim, fazendo o Taejun apenas questionar se ele realmente parecia um humano ordinário para ele, deixando o Iratus confuso, já que o Prota não só descobriu sobre a sua magia, como também localizou a oferenda, fazendo ele se perguntar se realmente o Taejun poderia cancelar o seu contrato. E ao terminar de pensar, ele se ajoelhou falando que iria acreditar nele por enquanto, perguntando o que ele desejava, falando que irá realizar os seus desejos com uma cara bem estranha. O Taejun pensava em sua dor de estômago novamente, e falou que primeiramente ele deveria desfazer os esqueletos do lado de fora, avisando que antes de entrar aqui ele summonou vários esqueletos, e terminou olhando para a navegação Parsley, enquanto o Iratus perguntava como ele tinha descoberto. Ademais, a gente vê o resto do grupo lutando contra os esqueletos lá do lado de fora. O Taejun avisa que se ele mentisse, a cabeça dele ia ser destruída, forçando o Lich a obedecer a sua ordem. Depois que ele terminou as convocações, ele perguntava se o Taejun tinha mais algum desejo, e aí ele começou a dar um sorriso meio psicótico novamente, enquanto dizia que ele vai dar tudo o que ele tem agora. O esqueleto se assustou perguntando o que ele queria dizer com tudo que ele tinha, e o Taejun avisou que era sobre os itens e acessórios, questionando se ele não tinha algo para dar para ele. O Iratus avisava que não tinha nada de útil com ele, mas como o nosso Prota não é idiota, ele aponta para o cajado, avisando que é bem interessante isso aí. O coitado do esqueleto tentou esconder o cajado, avisando que não poderia acontecer, mas mudou de ideia depois que o Prota segurou a caixa dizendo que iria quebrar. O Taejun pegava o cajado e o Iratus começou a questionar se ele poderia quebrar o contrato, e caso conseguisse, ele iria fazer qualquer coisa por ele. Porém, o Prota somente fala com uma cara de besta que não sabia como quebrar o contrato, o que deixou o Lich absurdamente confuso. Finalizando, o Taejun avisa que ele não poderia quebrar um contrato, já que nem mesmo conhece uma magia de invocação, avisando para ele ter um pouco mais de noção das suas palavras. O Iratus acabou ficando muito puto depois dessa frase, gritando que ele tinha ousado o enganar, mas enquanto ameaçava e se aproximava, o Prota diz que tinha avisado que se ele se
aproximasse ele iria quebrar a oferenda, e não deu outra, ele simplesmente ergueu o baú e jogou contra o chão, fazendo o corpo do Lich começar a se desfazer enquanto murmurava reclamações, e por fim ele desaparecia dizendo que estava tão próximo de retornar. O Taejun e a Amiri apenas conseguiam falar que mesmo na morte o Hirato saiu em grande estilo, e em seguida ele se ajoelhava pegando um dedo podre no chão e perguntava se era realmente isso a oferenda, dizendo que parecia bem importante já que invocou alguém tão forte. A Amiri perguntou quem poderia ter invocado Lich, e o Taejun avisa que não importava já que ele conseguiu um belo item graças a isso, mas a Amiri avisa que ainda tinha um item apontando lá pro chão, onde tinha um pequeno negocinho. O Taejun se aproximou perguntando sobre os outros itens enquanto pegou para avaliar, e percebendo que não conseguia, ele apenas dizia que isso aqui deve ser carinho, já que caiu do crânio, mas ele é interrompido pelo resto das pessoas correndo para dentro perguntando se ele estava bem, e ele só escondeu o cajado dentro da sua janela de status, né? Malandro é malandro. O Junhyuk assumiu a frente perguntando se ele realmente tinha conseguido ganhar sozinho do Lich, e o Taejun confirmava dizendo que ele desapareceu sem deixar nenhum vestígio. O Geon, que estava acompanhando o Jinhyuk, falava que mesmo odiando admitir isso, o Taejun é um caçador muito forte, assim como a Serin e o Junhyun que concordaram com ele. Enquanto eles ficaram comemorando lá atrás, o Jinhyuk se aproximou do Taejun para falar diretamente com ele. Ele pedia desculpas por envenenar o Taejun e fazer ele ser empurrado na cova, já que o Junhyun somente tinha feito aquilo porque ele tinha mandado antes. E para complementar, ele fala que não tinha certeza sobre o porquê ele fez isso com o Taejun, e principalmente não sabia como eles perderam a sua amizade e se afastaram. Mas ele diz que acha que é porque ele não gosta do fato do Taejun se esforçar tanto sem nenhum talento, e por isso ele nunca progrediu, mas ele realmente sente muito e faz uma desculpa sincera pra ele. Porém, o Taejun começou a caçoar da cara dele, falando para da próxima vez ele deixar um pouco mais óbvio, já que ele não tinha percebido até agora as tentativas falhas do Junhyun, e principalmente pelo Jinhyuk achar que ele cairia em algo tão comum assim. Ele falava por último que ele deve ter batido a cabeça pra achar alguma coisa dessa, e antes mesmo do Jinhyuk questionar, o Taejun falou pra ele esquecer dessas coisas e simplesmente fazer uma comemoração por ter se tornado um classe B comendo algo depois. O estressadinho confirmou e pediu para ele dizer o que ele queria comer, porque ele vai dar um jeito de arrumar. E é claro que o nosso prota queria aquele bife coreano mais que bem feito. Mas cortando o assunto, o estressadinho pergunta sussurrando no ouvido dele se por acaso ele gosta da Lee Seon-ah. Nessa hora a cara de desgosto do Taejun foi impagável. Junto com essa cara dele, ele começou a rir do Jinhyuk apontando para ele. O estressadinho, completamente vermelho, apenas falou para ele calar a boca e parar com essa cara de idiota. Enquanto eles brigavam lá atrás, o Junhyun avisou a todos que o portão tinha sido aberto e eles já podiam ir embora, principalmente porque o Jun queria bater aquele rango grandioso para comemorar nossa vitória. Depois de todos eles atravessarem o portal esverdeado, eles se deparam com duas pessoas falando que todos eles tinham retornado a salvo. Essa pessoa parabenizava por eles terem progredido para a classe B, e as pessoas eram Son Eun-ha, que é a mulher do cabelo azul com uma aura estranha da guilda Clear Sky, e a Mate Pyong, que é um grandalhão de cabelo vermelho em um estilo bem peculiar da guilda Hwarang. Resumindo, os dois são fodas e a Si-Yeon começou a falar sobre já saberem sobre a alteração do teste. E eu aqui já tenho quase certeza que ela tá fazendo uma referência a Jojo, caminhando na direção deles emanando aquela aura esverdeada. Ela falava que as alterações, como Imug ter se transformado em um morto-vivo e até a presença de um Lich seriam impossíveis de se aparecer em massa. E a loucona ainda falava que o culpado certamente é alguém que estava mantendo as duas guildas sob controle. Ela parou na frente do Taejun dizendo que ele é o culpado com um sorriso deveras bem sádico. Enquanto ele estava confuso, tanto a Saerin quanto o Geon ficaram mais confusos com a situação e falavam que o protagonista ajudou eles durante a luta e lutou ao lado deles, então ele não poderia ter feito isso. Mas ela coloca uma carta na mesa que, pelo que ela tinha visto, o Taejun fez tudo sozinho, já que eles viram pela transmissão todo o combate contra o Lich, e o Taejun não só guiou eles para desviarem de todos os ataques, como descobriu sozinho o local secreto, e mesmo eles não sabendo o que tinha lá, é certeza que aquilo era a fraqueza do Lich. Então ela falou que é muito estranho e suspeito um caçador de rank D como o Taejun saber de informações tão importantes como essa. Enquanto ela menciona esses fatos, todos começam a se questionar que é realmente uma possibilidade, e a Seon é a pessoa mais próxima do Taejun e perguntava mais uma vez se ele realmente já sabia que o Lich iria
aparecer. E ela falava isso quase como se fosse uma ameaça ao mesmo tempo. Porém, a gente vê que o Taejun tava com o cu trancado, que não passava nem um ventinho, enquanto fazia uma cara estranha, pensando que ele não fazia a menor ideia de que isso iria acontecer. Mas ele nem teve tempo de falar nada, já que a Matae se aproximou perguntando do porquê o Taejun estava hesitando tanto, e falava que se ele não respondesse a pergunta rápido, ele mesmo esmagaria ele aqui e agora. O Taejun só ficou com mais medo, se perguntando se realmente esse louco estava pensando em derrotar ele aqui, mas ele sabe que tem que manter a calma e pensar de uma forma para esclarecer a situação, já que querendo ou não ele realmente foi meio suspeito. Enquanto ele recapitulava tudo o que tinha acontecido até agora com o Lich, o sacrifício e o contratante, ele chegou a uma conclusão e pediu para todos esperarem um momento e escutarem ele. O Taejun ativava novamente o seu modo ator, dizendo que desde criança o seu sonho era se tornar um necromante, deixando os dois membros embabacados. Ele continuou com uma atuação maravilhosa, dizendo que desde criança ele estudou e aprendeu todas as características e habilidades dos mortos-vivos, assim como as suas fraquezas. Ele aponta o dedo na cara dos investigadores, dizendo que é justamente por esses conhecimentos que ele conseguiu. Ele descobriu a fraqueza do Lich, que estava escondida em algum lugar. Mas a mulher somente perguntava outra coisa, se ele realmente acha que ela iria acreditar em uma mentira tão ruim dessa. Mas se ela não acreditava nele, ele disse que ela deveria ver a sua carta na manga. E assim ele puxou o dedo usado no sacrifício que estava no sarcófago. E aquilo ali significava que alguém tinha feito um contrato com Lich, e não era um monstro deliberadamente colocado naquele teste. Então alguém colocou ele ali por meio de um contrato para manipular o exame. O Taejun lançava a braba num argumento muito bom, já que o Lich nunca poderia desobedecer às ordens de seu contratante. Isso significa que nem ele, nem os seus companheiros poderiam ser quem estava por trás desse incidente. A Seon pensava que se realmente foi o Taejun que tinha manipulado o exame, não tinha nenhum motivo para ele proteger os seus companheiros, e o do cabelo vermelho apenas perguntava quem poderia ser, já que não era ele, questionando se poderia ser alguém da guilda Dark Magic. Mas o Taejun só tinha uma certeza, o culpado ainda estava aqui dentro. Então ele gritava em voz alta para todo mundo averiguar as mãos das pessoas nesse local. Enquanto todos procuravam pelo culpado, um homem no meio da multidão começou a fugir correndo desesperado para longe. Ele passava por todos eles e assim eles tiveram certeza de que ele era o culpado, o dono do dedo. O Taejun se gabava para Miri, dizendo que é assim que se pega os culpados de mangás policiais, enquanto a Miri ficava com a cara de tacho encarando ele. O do cabelo vermelho partiu para cima do culpado junto com a mulher, prendendo o homem com uma magia de barreira. E o Matae usava sua técnica da arte divina do dragão dominante, o acerto do dragão. E nessa cena ele pareceu exatamente como o Gui Sensei com o 8º portão ativo. Mas antes mesmo de acertar o homem, ele já estava no chão sem vida. Ele ficou puto por ele mesmo ter mandado o Karate F, ordenando as pessoas para mandarem o corpício aqui para a respectiva guilda e descobrir da onde ele veio e o que ele estava fazendo. A Seon estava se questionando quem seria louco de usar magia negra para mirar justamente na guilda Hwarang e Clear Sky, e prometeu que queria descobrir quem planejou tudo isso. E como se ela fosse bipolar, ela olha pro Taejun com a maior cara de santa pedindo desculpas por todo o mal entendido, e ela com certeza iria retribuir ele pelo incidente. Porém o Taejun já caía duro desmaiado por ter esgotado a sua mana, e ele só conseguia escutar todos chamando pelo seu nome enquanto perdia a consciência. O prota acordou se perguntando onde é que ele estava, já com uma pessoa agradecendo por ele finalmente ter acordado, e essa era justamente a Lee Seon-ah e o Ji-hyuk. E depois dele perguntado por que eles estavam aqui, a Seon-ah falava que o seu amigo tinha desmaiado, e o Ji-hyuk falou que veio conferir se ele não tinha batido as botas, em um tom de piada. Mas a Ruivinha perguntou quanto que o Taejun teve que se esforçar para ter desmaiado de exaustão, já que o médico teve muitos problemas com ele, e além disso ele teve um enorme impacto durante o teste de classificação para a classe B. E ela faz questão de mostrar para ele o celular com as notícias sobre o exame e todos que estavam parabenizando ele por carregar todo o time nas costas. O Jin-hyuk ainda teve coragem de falar que sem ele o Taejun iria ter conseguido fazer nada, mas a Ruivinha apenas disse para ele parar de mentir, já que estava todo mundo vendo o vídeo publicado que ele fez tudo sozinho. Enquanto eles estavam discutindo, o Taejun estava feliz porque já tinha tempo que eles não conversavam desse jeito descontraído. Durante a conversa, uma pessoa bateu na porta perguntando se o Taejun tinha acordado. Ela abriu a porta sendo a representante da guilda Clear Sky, a Seon-hwa. Surpreendendo todos os três, ela avisou para eles que esse hospital que estão é gerenciado por ela, e quando o Taejun desmaiou, levaram ele para lá, já que é gerenciado pela guilda e ele poderia ficar tranquilo, já que ela tem um débito com ele de qualquer forma. E
e esse débito é justamente por ele ter salvo um precioso membro da sua guilda. E ela começava a falar de um jeito meio estranho sobre achar que nunca mais viria a Serin. Isso fazia o coração dela doer só de pensar em qualquer coisa que poderia acontecer. Em seguida, ela se apoiou na cama do Taejun e falava que ela faria qualquer coisa que ele pedisse agora. Isso foi muito estranho para dizer o mínimo, né, já que ela estava tentando seduzir o nosso garotão. O prota falava que não tem certeza do que pedir, já que não consegue pensar em nada. Enquanto ele fala, o Jinryu, que diferente do nosso Taejun, muito Sigma, ficou completamente curado vendo essa sedução da mulherzona. A Yeon falava que tem muito tempo e ele não precisa decidir isso tão rápido, e ela vai estar esperando no escritório do último andar quando ele tivesse o seu pedido pronto. Assim que ela saiu do quarto, no mesmo momento a Seon abraçou ele parabenizando por ele ter melhorado tanto, e o Jinryu que ficou desacreditado, chamando ele de sortudo. A Ruivinha falava que parece que foi no dia anterior que ela viu Taejun se perdendo em dungeons e apanhando para criaturas fracas, e agora ele ficou muito mais forte. E depois de terminar de abraçar ele, ela pergunta se ele já tinha decidido, e como antes ele ainda não tinha pensado nada disso. E já que ele está com dúvida do que pedir, a Seon-A explica que eles estão falando da vice-líder de uma guilda, então ele poderia pedir para ela um item relacionado à magia sem problema nenhum, já que isso é básico para ela, mas ela avisa que nesse momento o que mais importa para o Taejun é o descanso, então ele poderia pensar nisso mais tarde. E aí ela oferecia uma garrafa com uma bebida, dizendo para ele se recuperar rápido enquanto sorria. O Taejun agradeceu e se despedia, já que a Seon-A e o Junryu, que tinham coisas para fazer, iam deixar ele descansar agora. Depois que eles saíram, a Miri falava que o prota realmente tinha muita sorte, dizendo que só de pensar em uma beleza como a vice-líder ofertando realizar um desejo qualquer já fazia o seu coração acelerar. E o Taejun, enquanto isso, ficava com aquela cara perfeita do "tu é, minha filha?" e perguntava o que caralhos ela estava falando e parou para pensar no que realmente ele poderia pedir, cogitando dinheiro, mas ele percebeu que seria uma péssima escolha, já que é uma caçadora de rank S, e ela facilmente pode conseguir algo que não tem preço. E antes de escolher de fato, ele precisa ver o que mais está precisando atualmente. Nessa hora ele lembra de algo e pergunta pra Miri para onde foram aqueles itens que ele tinha comprado antes. Ela falava que provavelmente eles tinham sido armazenados automaticamente no mercado de Parsley, mas novamente o Taejun fica com cara de confuso sem entender do que ela tá falando. E ela, por outro lado, fica muito feliz vendo que finalmente o prota perguntou sobre o mercado. Ela já estava há um tempo esperando para falar. Isso é basicamente uma plataforma onde os usuários vendem simultaneamente as coisas um para os outros, com mais de 100 milhões de usuários de várias dimensões que fazem trocas entre si. E se o Taejun se cadastrar naquele momento, ele vai receber algum bônus, como não ter taxa de câmbio de transações seguras e 7% de prêmio de membros. O Taejun não conseguia parar de pensar que isso realmente era uma propaganda. E falando em propaganda, você já deixou o like no vídeo e se inscreveu para ajudar nós a bater 200k? Então já deixa aí, rapaziada. Ele começou a pensar sobre realmente ser o único na Terra com o sistema do mercado, e somente agora ele parou para pensar que somente ele no mundo inteiro tem o sistema, pelo menos atualizado. E aproveitando que ele é o único, ele pode abrir uma loja para revender, já que ele é o único que pode comprar. E assim ele ia poder monopolizar o mercado inteiro só para ele, ficando com uma cara de vilão sorridente, enquanto a Miri estava assustada com a reação dele, já que não esperava por algo assim. Em seguida, o Taejun clicou diretamente para entrar no mercado de Parsley, e após verificar todas as informações dele, ele foi completamente cadastrado e todo o seu corpo foi transportado para o local. Em uma enorme cidade medieval, vemos o Taejun olhando os arredores com muitas pessoas segurando itens, oferecendo eles por alguns valores estranhos, como 1.8, sei lá o que, mas o Taejun tava ali, ó, ele não conseguia parar de pensar que esse parece exatamente um jogo. Mas já que eles estão aqui, a Miri fala para ele dar uma olhada nos itens. Ele foi direto do primeiro vendedor que vimos, um homem com chifres estranhos. Ele mostra um escudo vermelho que estava esbanjado antes, e vemos que é um item chamado de escudo de canela de dragão, e é de classe B, e como ele é feito com escamas de um dragão, ele tem uma grande resistência e custa 18.000 moedas Parsley. E ele finalmente então pergunta pra Miri quanto custava uma moeda Parsley. Ele ficou extremamente assustado, já que 18.000 seria aproximadamente 240.000 pedras mágicas, ou seja, alguns milhões de wons. E o pior de tudo é que esse é o preço base das coisas desse mercado, então é disso pra pior. E é lógico que não há nada nesse lugar que o prota possa comprar agora, mas ele se lembra que já pegou alguns itens antes que poderia vender e se pergunta quanto eles valeriam. Ele puxou do inventário falando que era um novato e perguntou para o calvão chifrudo quanto aquele cajado custaria, mas aparentemente o cajado é completamente
completamente inútil para vendas, já que ele possui uma maldição, e a menos que a pessoa fosse um mago muito forte, ela não poderia utilizar. Então ele dizia que é impossível de vender uma coisa dessa. E já que ele não ia conseguir vender o cajado, Taijun estendia aquela pedra estranha para ele, perguntando quanto valia, já que era do mesmo monstro, e o prota realmente ficou surpreso com o valor, já que custa nada mais nada menos que 10 moedas, o que é praticamente um lixo, e isso quebrou as esperanças de um futuro rico e monopolizado que ele estava pensando. Enquanto atrás o seu calvão se despede dando um tchauzinho, a Miri tenta consolar ele, falando que pequenas quantidades se tornam grandes com o tempo. Ele não ia conseguir as coisas do dia pra noite, então ele podia ficar mais tranquilo. Porém, o homem se aproxima falando que queria dar uma olhada no cristal, e perguntava se o Taijun teria um tempo para fazer uma troca com ele, e é justamente esse, um Lorde Demônio bem baixinho. Mas o Taijun dizia que aquele cristal era um lixo qualquer, mas o Lorde insistia para ele aceitar o pedido, dizendo que estava tudo bem. E assim que ele pega nas mãos e verifica, ele falou que tinha razão, e se ele fizesse uma melhoria naquele item, ele poderia ser muito útil. E como ele estava aqui, ele mesmo cobriria o custo da melhoria que o prota iria fazer. Mas antes dele ficar completamente feliz e agradecer, ele falou que tem uma condição, e se o Taijun falhasse uma melhoria do item, ele iria pagar todos os custos sozinho, mas se ele conseguisse, ia sair de graça. E lógico que o Taijun ficou sem entender, já que o cara realmente fez uma cara demoníaca sorrindo pra ele. A Miri também já percebeu que tinha alguma parada errada nisso aí, avisava pro Taijun no seu ouvido que esse na verdade era um golpista, e eles basicamente enganam os novatos com custos de encantamento e melhorias absurdas, e é a coisa mais comum entre os golpistas desse mercado, e é lógico que só um tolo cairia nessa. O Taijun perguntava se ele poderia parar de melhorar quando ele quisesse, e o demônio lá aceitava, já que ele sabia que ele iria falhar de alguma maneira. E como o Taijun era meio bobo da cabeça, ele aceitou a proposta, deixando a Miri assustada, tentando puxar ele pra longe, falando que isso vai dar ruim. Mas é lógico que o nosso garoto não iria entrar em uma proposta tão injusta sem uma estratégia, já que ele tinha seus próprios caminhos e era só pra ela sentar e observar agora, porque ele vai mostrar pra ela o que significava ser quebrado na sorte. Com seu crescimento explosivo ativado novamente, a taxa de sucesso foi aumentada, e as estratégias aqui vão ser bem fáceis. Basicamente, o Taijun pode continuar melhorando até onde ele quiser, e o preço de cada aprimoramento vai ser pago pelo cara lá, mas se ele falhar em pelo menos um, ele teria que pagar todos os custos sozinho, e quanto maior o sucesso, mais risco ele estaria passando. O demôniozão transferiu os itens e o dinheiro para ele, perguntando se ele iria querer ir para o local perfeito, mas o prota apenas zombava, dizendo que não precisava de algo assim para o primeiro aprimoramento. Ele apenas clicou sem medo e o cristal de obsidia se tornou um item com encantamento de mais um. O demôniozão parabenizou ele e falou que era 80% de chance de conseguir, então ele é um pouco mais corajoso do que ele esperava, e começou a provocar o Taijun, perguntando se ele realmente ia fazer isso com só um aprimoramento. Com um sorriso pirado, Taijun falava que para um homem como ele facilmente vai atingir mais 9 de encantamento, deixando o demôniozão confuso. Ele perguntava se ele realmente tinha certeza, já que é muito arriscado, mas internamente ele estava chamando o Taijun de idiota iniciante, já que a chance de sucesso de encantamento mais 9 era menor que 0,01, ou seja, 1 em 1000. É claro que ele enviou todos os itens para o Taijun realizar a melhoria com um sorriso no rosto, já sabendo que ele iria falhar. E assim que ele recebeu, o Taijun sorria e começou a clicar na tela, aprimorando igual um pescotapa, sem nem esperar, deixando a Miri em choque, gritando para ele parar de fazer isso, e o demôniozão gargalhando, chamando ele de louco, e dizia que todos os custos seriam por conta dele. Mas o nosso vigarista favorito logicamente apenas zombava da cara dele, mostrando a pedra, e falava que foi um sucesso, e só por ser de mais 9 isso já garante mais 10 em todos os seus status, e uma recuperação de 20% a mais de mana por hora, enquanto ele ria na mesma posição de antes, não por achar graça, mas sim por estar em choque. O demôniozão questionava como ele tinha feito isso, já que era quase impossível, e mesmo tentando manter a pose, por dentro ele estava desesperado, já que ele conseguiu sem nenhuma falha, o que fez ele até se perguntar se o prota não seria um administrador, mas ele não poderia deixar isso dessa forma, já que desse jeito ele ficaria com um baita prejuízo, e com isso ele deu parabéns para ele, dizendo que realmente é um feito em tanto, mas já que ele tinha conseguido chegar tão longe, ele poderia realizar o último, já que era só mais um encantamento para chegar no máximo. E esse vermelhinho tá colocando a mão na boca e fazendo umas reações estranhas que só a peste, meu. E é claro que o Taijun ficou meio nervoso com esse desafio, já que para ele, graças ao crescimento explosivo, ele tinha 100% de chance de aprimorar até o mais 9, mas o aprimoramento final, mesmo com buff, seria de
10%, o que é muito maior do que o inicial, que é de 0,001%, e nesse caso é 1 em 1 milhão, e se ele insistisse e falhar, ele vai realmente perder tudo que tem. Além disso, Taejun estava satisfeito com os atributos atuais, mas ele não deixa de ficar curioso com o quão overpower um item no máximo deve ser para ser tão baixa a chance. Mas é lógico que ele não consegue resistir à sua curiosidade e concordava em fazer, mas ele disse que tinha uma condição para o demôniozão, que é justamente ele levar para ele num lugar perfeito. Chegando no ponto de aprimoramento, o Pico Perion, tem muitas pessoas sem roupas implorando para conseguir aprimorar um item, e todas elas claramente ficaram viciadas no tigrinho, já que perderam tudo. O Taejun apenas conseguia sentir o lamento e a tristeza pelos itens, e quando a Miri perguntou se por acaso aquele lugar realmente aumentava suas chances, ele só dizia que não tinha mudado nada e estava ali com o cu trancado dessa vez. Ele começou a explicar que a sorte é um fluxo, que seja se você tem 10% ou 1%, em um momento você vai ter sucesso. O problema era justamente ler o fluxo da sorte, já que o timing é essencial para ter sorte e qualquer um pode superar as probabilidades mesmo com chances ridículas. O Taejun começou a perguntar se a Miri não conseguia sentir o lamento de tantos itens, e ele falou que aqui ele vai conseguir sentir exatamente quando devia prosseguir ou quando não deveria. O aplauso de arrependimento de tantas pessoas serviram para determinar o fluxo da sorte naquele momento. Todo o flow da sorte estava com ele, e de uma vez ele deu uma dedada no sistema clicando para encantar, e é lógico que o demôniozão estava pensando que ele é louco, já que tentar um aprimoramento completo é uma enorme burrice, já que as chances são praticamente nulas. E isso deixou todo mundo tenso, incluindo 3 referências que apareceram na cena: o Robin, o Daoshin do Street Fighter e o terceiro que eu não sei quem é, mas parece uma referência. O Taejun simplesmente, na maior cagada que ele poderia ter, conseguiu aprimorar o item no máximo e comemorava simplesmente mandando o seal do Cristiano Ronaldo. E o cristal de obsidian agora com mais 10 com um tal brilho crespular. E todos que estavam em volta ficaram impressionados, já que além de ser a primeira vez vendo um item aprimorado no máximo, é um material de poder nacional. E é claro que agora que o vermelhinho perdeu, ele ficou puto, chamando o Taejun de vigarista. E aqueles, né, malandro é malandro, mané mané. E mesmo o demônio dizendo que o Taejun estava utilizando algum meio ilegal, como um programa para se beneficiar, o Prota apenas perguntava quem dos dois era o real golpista, já que ele estava tentando o extorquir e ainda fingindo ajudar. Ele ficou putinho e avisava pro Prota nunca mais fazer login dependendo dele, e começou a denunciar, porém ele apenas bloqueou e saiu do mercado Parsley, deixando o golpista para trás, gritando para devolver os seus recursos. Já na cama do hospital, Taejun estava comemorando por ter simplesmente materializado um item de graça, chamando o demônio até de fofo, né? E é lógico que a Miri reclamava que tudo foi muito arriscado, já que se ele tivesse perdido, ele não seria capaz de pagar com todas as moedas e materiais. E é lógico que o nosso ator Mirim falou que se ele falhasse, ele só ia meter no pé. E novamente ele entrou no modo pescotapa 2.0. Ele encarava a Obsidiana, perguntando pra ela quem era o golpista depois daquilo tudo, chamando o mano demôniozão de ingênuo e burro. E é claro que ele estava feliz, já que recebeu informações muito boas do mercado. Enquanto ele puxava o cajado, ele disse que talvez ele conseguia utilizar. Cortando a cena, vamos diretamente para o último andar da guilda Clear Sky, no hospital onde é o escritório da Seion-Hwa. O nosso prota entrou dando um olá para a vice-líder da guilda, e por educação ela perguntava se ele já estava se sentindo bem. Ele respondia que sim, que mesmo não estando completamente recuperado, ele já podia se mexer pelo menos. Ela falou que ele tinha ido ali, então ele já deve ter decidido o que vai querer. Enquanto ela pensa sobre o nosso prota ser o primeiro lugar do teste, e se a intuição dela estiver correta, ele vai crescer e se tornar um dos melhores caçadores de toda a Coreia. Mas no meio dos pensamentos dela, o loucão do Taejun simplesmente se aproxima segurando a mão dela, dizendo que queria ela. Na próxima cena, vemos a Eun falando que na verdade ele estava querendo a sua habilidade, e perguntava se o Taejun sempre falava desse jeito estranho, e ele, como um bobão que é, perguntou se tinha algo errado. Ela só negou, dizendo que foi um mal entendido da parte dela. A vice-líder claramente ficou estressada com a situação, e o nosso paspalho estava se perguntando se tinha dito algo que poderia ser mal interpretado, deixando até a Miri encarando ele pelas costas, desacreditada no que estava acontecendo. E por fim, a vice-líder abriu a porta de um grande centro de treinamento, e ela perguntava se ele precisava de que ela cancelasse a maldição que tinha no item dele, e isso era muito mais simples do que ela estava esperando ele pedir. Ela pedia para ver o item, e quando ele entregava esse cajado, ela pergunta se ele recuperou quando ainda era um classe D. Depois que ele confirmava, e querendo ou não, ele não estava mentindo. Mas ela acaba fazendo isso enquanto as mãos estavam brilhando de verde, e falou que a habilidade dela, que se passa a maldição, não seria muito demorada.
demorado. E a habilidade é mó legalzona, faz tipo uma chave pra cima do item e desce como se fosse uma porta destravando. Ambos os dois, o Prota e a Miri, ficavam impressionados com a habilidade de uma classe S. E assim ela terminou de ativar o Dissipar Feitiço. Essa é uma habilidade que analisa e dissipa um tipo de habilidade, porque uma maldição não é nada mais do que um feitiço mais complexo, mas não importa a complexidade da maldição, ela não consegue sobrepor ou dissipar o feitiço. Porém, atrás dela, o Taejun sugeria com uma cara de pescotapa segurando um pequeno cristal de obsidiana e estendendo nas costas dela. Então é revelado que, além das outras características desse cristal, ele possui a habilidade de Mímico, que escaneia e armazena a habilidade do alvo. E é exatamente isso que o nosso Taejun queria desde o início. Ele até ficaria satisfeito só quebrando a maldição do item, mas pegar uma habilidade dessa é uma chance muito rara. Mas antes dele conseguir, simplesmente do nada, uma fenda surge em cima da habilidade e atacava a senhorita de surpresa. Acertava ela bem no meio do estômago, e esse mesmo bicho pegava a habilidade dela e por algum motivo devorava a energia. No meio do desespero, Taejun apenas vai avançando gritando pelo nome da vice-líder. Ele atacava mais uma vez com uma voadora na cara do bicho, porém todos os ataques físicos não funcionam em nada. E já que o seu físico não funciona, o Prota simplesmente lançava uma bola de fogo azul com 20% da força no meio do peito do bicho. Ele é lançado para o outro lado da sala e logicamente ele vai socorrer a Yeon, mas ela falou que não estava mortalmente ferida, mas acabou abaixando a sua própria guarda. E lógico, ela não esperava que algo assim aparecesse. O Taejun perguntava da onde isso veio e se era algum tipo de monstro ou algo assim, mas ela nega, dizendo que não é um monstro, por mais que ele acreditava que pareça. Era a própria maldição tomando uma forma física, um espírito amaldiçoado. O Taejun ficou surpreso notando que aquilo é a maldição que estava no cajado, tomando forma física, e a Yeon avisa que a maldição está enraizada no item. Nesse caso, a única maneira de tirar sem danificar o item é justamente pela habilidade de dissipar feitiço, mas o problema é que ela foi atingida por uma habilidade pela criatura e não ia conseguir usar a dissipação naquele momento, e já que ela não consegue utilizar a sua própria habilidade, ela vai dissipar a força conjurando uma espécie de cajado para ela, e assim um monte de círculo mágico, como se fosse lançar um pelotão de fuzilamento de mana, aparecia em cima do bicho. Porém, por consequência, isso iria destruir o cajado do Taejun, que logicamente não ficou muito contente com a ideia, já que ele não ia conseguir pegar o item e nem aprender a magia. Então, no desespero, ele pergunta se ela por acaso teria a habilidade chamada de infusão de poder, pedindo para ela emprestar o dissipar de feitiços para ele. E mesmo a ideia dele sendo ruim, ela avisava que o espírito amaldiçoado não seria algo que ele conseguiria vencer só por pegar poder emprestado, já que é uma maldição de alto nível com uma estrutura de feitiço complexa, e até mesmo ela precisaria de algum tempo para eliminar um monstro desses. Ele realmente confirma que é verdade, mas ele pergunta se não poderia confiar nele dessa vez. Então ela desabilitava sua habilidade ativa, falando para ele escutar com atenção, já que sem ela guiar ia ser muito difícil. Ela colocou as mãos nas costas do Taejun e simplesmente ele começou a fazer uma cara de louco para ela, mas ela avisava que não ia durar por muito tempo, então ele teria que ser rápido. Quando ele recebe o buff de infusão de poder, ele é permitido utilizar o dissipar de feitiços. Enquanto pensava que ela não consegue, ele tinha que conseguir, e de canto de olho ele encarou o cristal que estava no chão e iniciou a sua cópia enquanto usava o dissipar feitiço com um escudo impedindo a criatura de se aproximar. O cristal terminou de mimetizar a habilidade de classe S da Yeonhwa e vemos que ele tem 2 espaços para guardar a habilidade, então ainda resta uma para ele coletar. E aparentemente o Taejun é sortudo demais, porque ele possui a habilidade de calculadora e ela se fundiu com dissipar feitiços, graças ao crescimento explosivo. E assim, simplesmente, em vez dele precisar fazer os cálculos manualmente como a Yeon, ele seria calculado sem ele precisar fazer nada, simplesmente o cara tá de hack aqui. E com ele terminando de copiar, a vice-líder começou a instruir o que ele deveria fazer para conseguir utilizar a habilidade, mas ele só falava que não precisava, já que ele tinha aprendido o que fazer. Ela ficava confusa, já que isso não é algo que dá para se aprender só no instinto, mas mesmo assim ele somente disse para confiar nele, e a energia que era verde simplesmente ficou azulada, que é a cor da energia do Taejun, fazendo uma espécie de manopla de energia, e isso dava uma moqueta enquanto ele gritava para o bicho que ele precisava vender o cajado, então ele devia sair dele agora. Nessa hora, com um único soco, ele faz o bicho virar praticamente o Toji de Jujutsu Kaisen, e ele apenas começou a tentar fugir com a metade do corpo, e é lógico que a Yeon ficou surpresa, já que o cara simplesmente dominou a habilidade que ela tem dificuldade de usar, se perguntando o quão talentoso o Taejun é. Enquanto ela pensava, ia só porrada na maldição, arrancando a outra parte do corpo
corpo, deixando só a cabeça restando. Mas ela já não tinha mais forças para se manter existindo e simplesmente foi completamente anulada pelo dissipar feitiços, e assim a maldição do cajado de Iratus foi desfeita. E é lógico que ele enche a bola da Aeon dizendo que ela é incrível e ele consegue ver o nível de diferença entre eles só por ela conseguir lidar com uma habilidade tão difícil dessas. Ela claramente estava pensando que ele é mais incrível do que esperava, e se ele se juntasse a Clear Sky poderia até ser considerado um fardo para ele. Como uma boa profissional, ela pergunta se ele não estaria interessado na guilda Hwoarang, já que o líder da guilda Matae Pyeong tinha algo para ele que podia ser muito útil. E já cortando para a sede da guilda Hwoarang na montanha Gawak, no local, o Matae já estava perguntando se o nosso prota realmente só queria ver o golpe do punho do dragão ascendente, e o líder da guilda ficou muito orgulhoso, já que ele fez a escolha certa, já que é a arte marcial definitiva. E enquanto ele dizia que era uma chance rara, ele avançava com um passo fantasma e dava um golpe em cheio, rasgando uma grande lacraia. O Taejun só conseguia sorrir segurando o cristal, e assim ele examinou perfeitamente a habilidade do alvo, que é o Matae. Na sede da guilda Meat, dentro da sala de treinamento, o Taejun utilizava o golpe do dragão ascendente em um cão de 3 cabeças que terminou com o golpe 2 e caiu fedendo. O Taejun falava que os itens da primeira linha são realmente diferenciados e agradecia ao líder da guilda Hwoarang por ter dado a arte marcial dele de graça. Porém, o sistema avisa que pela estatística de força no Taejun ser muito baixa, o dano de todas as habilidades do punho ascendente do dragão seria de apenas 50% do máximo. E é lógico que o prota ficou puto reclamando que realmente não existe almoço de graça. E se ele soubesse que seria assim, ele teria seguido a dica do velho bombado e treinado regularmente, né? E vocês aí, rapaziada, estão treinando também? Acho bom, hein? Tem que deixar o like também pra nós, rapaziada. E é claro que comparado a todos os 7 anos sofridos do Taejun, sofrer mais um pouco, só que de uma forma que ele realmente evolua, não vai ser nada. Já que se ele fazer isso, ele vai maximizar a força. E ele simplesmente summonou um monte de criatura e foi pra cima na porrada. E assim a gente pula pra quando a Seiyuan surgiu com uma comidinha pro Taejun, pedindo pra ele comer. Mas ela ficou apreciando a vista dele sem camisa, soltando fumaça. E enquanto ela se perguntava como ele ficou desse jeito, ela reparou que ele estava agindo estranho há um tempo, já que há pouco tempo ele era considerado um caçador medíocre, mas hoje em dia ele é simplesmente considerado um dos caçadores mais promissores, e até passou com louvor no teste para a classe B, além de que agora ele se tornou um interesse tanto para a líder Seiyuan da guilda Clear Sky e para o líder da guilda Hwoarang, e esse crescimento não é nada natural. Ele parece uma borboleta emergindo do seu casulo, e embora esteja feliz por ele estar sendo reconhecido, é perceptível para ela que ele está cada vez se afastando mais. Enquanto ela estava distraída encarando o treinamento do Taejun, o Suhyun surge atrás dela falando que ela estava parecendo preocupada. Mas rapaziada, se vocês estão curtindo essa história, bora deixar o like aí embaixo e bater a meta de 500 comentários se vocês quiserem uma próxima parte, porque essa obra aqui ó tá só o filrezinho. Então se vocês curtiram, não esquece de comentar aí embaixo, hype o vídeo, é só você arrastar pro lado e dar aquela hypada pra ser feliz. Mas é isso rapaziada, assim a gente vai ficando com o nosso fracassado, que a janela de sistema estava em greve, mas agora que ela voltou da sua greve, ele vai se tornar o mais forte de todos.